Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Antônio, professor de Química do Campus Realengo. Estamos aqui para mais uma aula e o tema é os álcoois na indústria e no comércio. E logo de cara vemos uma ilustração que nos mostra uma linha de produção do álcool utilizado comercialmente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, ok? Vamos nessa! Inicialmente, a definição de álcoois. São compostos orgânicos que possuem o grupo funcional hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. Então aqui está a hidroxila, o grupo funcional que caracteriza a função orgânica álcool, ligado a um carbono que só faz ligações simples. Ele faz 4 ligações simples, então é um carbono saturado, ok? Não pode fazer nem ligação dupla e nem ligação tripla, tá? Como exemplos, vamos às fórmulas estruturais planas de 3 álcoois. O menor álcool possível, tá vendo? Só tem um carbono. Aqui eu tenho um álcool com 2 carbonos, é o segundo menor. E aqui eu tenho um álcool com 3 carbonos. Porém, tem uma observação. Existe uma ligação dupla carbono-carbono. Tá? Então, essa cadeia é insaturada, né? Quando tem uma dupla ou uma tripla, a cadeia é insaturada, não é saturada. Mas o carbono da hidroxila, esse é um carbono saturado. Isso não pode deixar de existir, tá? Ok. Agora vamos às fórmulas em bastão desses álcoois. O primeiro só tem uma linha de ligação, né? Lembre-se que na fórmula em bastão eu represento apenas a linha da ligação, ou carbono-carbono, ou carbono com o grupo funcional, no caso a hidroxila. Eu omito o carbono e os hidrogênios ligados aos carbonos. Então aqui eu tenho o carbono na pontinha aqui, ó, fazendo uma linha de ligação com a hidroxila. O segundo já tem 2 linhas de ligação. A primeira é carbono-carbono, eu fiz ela subindo, tá vendo? Agora aqui nessa ponta tem o segundo carbono que vai fazer ligação com a hidroxila, então a segunda linha de ligação. Eu subi, agora eu faço um zigue-zague e eu desço, tá? O terceiro já tem 3 linhas de ligação. A primeira são 2 traços, porque é uma dupla, tá vendo? Carbono-carbono eu estou fazendo subindo. A segunda linha de ligação é carbono-carbono, mas é uma ligação simples, eu desço. Agora eu subo de novo, fazendo a linha de ligação carbono com hidroxila. Tá certo? Muito bem, agora vamos à classificação dos álcoois, tá? Uma forma de classificar álcoois é quanto ao número de hidroxilas na cadeia. Tá? Se eu tenho uma hidroxila apenas, eu vou chamar de monoálcool ou monol, ou que é o sufixo de álcool, tá? Agora, se eu tenho 2 hidroxilas na cadeia, eu vou chamar de diálcool ou diol. Com 3 hidroxilas na cadeia, eu vou chamar de triálcool ou triol. Mas observe, podem existir várias hidroxilas na cadeia. Existem exemplos de compostos, né, da função álcool com várias hidroxilas, tá? E aí eu vou chamá-los de poliálcoois ou polióis, tá? Inclusive, com 2, 3 hidroxilas, genericamente, eu também posso chamar de poliálcool, certo? Muito bem. Agora, especificamente os monoálcoois, aqueles que só têm uma hidroxila, também podem ser classificados. Dessa vez, quanto ao tipo de carbono ligado à hidroxila, o que vai fazer com que os álcoois tenham propriedades químicas diferentes. Então veja, se eu tenho o carbono da hidroxila ligado a apenas um outro carbono, né, ou seja, um carbono primário, né, o carbono da hidroxila é primário, então eu tenho um álcool primário. Agora, se o carbono da hidroxila se liga a 2 carbonos, ele já é um carbono secundário. Por isso o álcool será classificado como álcool secundário. E, finalmente, se eu tenho o carbono da hidroxila ligado a 3 carbonos, eu tenho um carbono terciário e, portanto, o álcool será terciário, certo? Agora, a nomenclatura oficial dos álcoois, a famosa nomenclatura IUPAC, né? Que é o órgão que dá nomes, né, aos compostos orgânicos, então veja que a nomenclatura é semelhante à dos hidrocarbonetos, porque eu vou ter um prefixo de carbonos, né, o número de carbonos, o infixo, que me diz o tipo de ligação entre carbonos, normalmente quando só tem ligação simples é AN, quando tem uma dupla é EN, quando tem uma tripla é IN. Aqui nós só vamos trabalhar com ligações simples carbono-carbono, então o infixo vai ser sempre AN. E agora o sufixo é OL, porque é álcool, a função orgânica é álcool. Quando era hidrocarboneto, lembra? O sufixo era a letra O, tá? Agora a mudança vai ser essa. Então, se eu tenho um carbono apenas, o prefixo é MET, o infixo é AN e o sufixo é OL. Então, esse é o metanol, o menor álcool possível. Agora, com 2 carbonos, tá vendo? Eu tenho o prefixo ET, quantidade de carbonos,
O infixo -an só tem ligação simples carbono-carbono, sufixo -ol, esse é o etanol. Agora vejamos um álcool com 3 carbonos. A partir de 3 carbonos, eu preciso localizar a posição da hidroxila, porque ela pode estar no carbono 1, no primeiro carbono, mas também poderia estar no segundo. E aí eu já teria uma cadeia diferente, um álcool diferente. E, na hora de numerar os carbonos da cadeia, eu vou utilizar uma regrinha da IUPAC, semelhante à que eu usava lá para os alcenos, quando eu tinha que identificar a posição da dupla ligação, lembra? A regra é, eu tenho que numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla, né, nos alcenos. Agora, nos álcools, quem manda é o grupo funcional. Então, eu tenho que começar a numeração a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, esse vai ser o meu carbono 1, está destacado como o carbono do grupo funcional, esse o 2, esse o 3. Na hora de dar o nome, também é semelhante aos alcenos e alcinos, onde eu tinha que identificar dupla e tripla, lembra? Antes do sufixo, eu tenho que colocar a posição entre o infixo e o sufixo, separando por traços. Então, reparem, aqui é prop, 3 carbonos, -an, só tem ligação simples, e -ol, porque é álcool. E a posição da hidroxila é carbono 1, então eu coloco propan, 1-ol, separando por traços. Agora veja, eu tenho 3 carbonos e a hidroxila no carbono 2. Reparem que aqui tanto faz eu numerar da esquerda ou da direita, ou começar a numeração, porque de qualquer maneira a hidroxila vai estar no carbono 2, certo? Então aqui será propan 2-ol, tá vendo? A hidroxila já está no carbono 2. Existe uma nomenclatura usual. A nomenclatura usual dos álcools é aquela comum, uma nomenclatura comum, inclusive dada no comércio, porque nós agora vamos reconhecer um álcool muito importante, tá? Nesse caso, eu vou dizer o nome álcool, mais o radical orgânico ligado à hidroxila, e o sufixo agora é ico. O radical orgânico, vocês lembram lá dos hidrocarbonetos, né? Com um carbono é metil, né? Com 2 carbonos é etil, com 3 carbonos é propil, e assim por diante. Então, no caso do metanol, que é o álcool com carbono, a nomenclatura usual seria álcool metílico. No caso de 2 carbonos, seria álcool etílico. O álcool etílico é importante, daqui a pouco nós veremos, é o álcool comercial que a gente usa para limpeza. E aqui, veja que o radical é propil, 3 carbonos, né? Então seria álcool propílico, tá certo? Muito bem. Agora, vamos a exemplos de álcools no cotidiano, né? Já demos um spoiler aí do álcool etílico, né? Que é o etanol, mas começamos com um álcool interessante, que é o metanol, o menor álcool possível, o álcool metílico. Ele é um álcool até importante na fabricação de biodiesel, que é um material muito importante para nós, que substitui o diesel do petróleo, né? Porque ele é menos poluente, então é um composto muito importante hoje em dia. E o metanol, o álcool metílico, é uma matéria-prima na fabricação do biodiesel. É usado também como solvente em laboratório, mas ele tem 2 detalhes que são o seguinte. Primeiro, ele é muito tóxico, ele pode levar inclusive à cegueira e à morte quando em contato com os olhos. E a sua chama é invisível ao olho nu. Então, quando tem um incêndio provocado por combustão, lembra de combustão? A combustão do álcool metílico, a gente viu combustão dos hidrocarbonetos, né? É a queima. A queima do álcool metílico não tem a chama invisível, então você não vê. E antigamente os carros da Fórmula Indy, uma categoria de corrida, né? Muitas imagens foram geradas de pilotos saindo do cockpit, né? Em chamas, mas ninguém via as chamas e eles saíam correndo com o macacão em chamas, né? Então é muito perigoso o álcool metílico em todos os aspectos, tá? Veja aqui, eu tenho a estrutura espacial do álcool metílico, né? Um carbono apenas, né? Agora, o nosso queridíssimo etanol, ou álcool etílico. Você vai no posto de combustível, o mais comum, você vê lá, né? Tem a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Você viu isso. Mas você também tem as bombas de etanol, que é o nosso querido álcool etílico, tá? Então, reparem, o álcool etílico, ele é usado em limpeza doméstica, hoje em dia muito importante, né? Nós utilizamos
o álcool para limpeza, inclusive para desinfecção, é usado em hospitais. O álcool hospitalar é o álcool 70%. Quando eu digo 70% é porque o restante é água, ele fica misturado, o álcool é muito solúvel em água, tá? Então, na percentagem de 70% de álcool, ele é muito utilizado em hospitais como desinfecção. Tá? Ele é a porcentagem adequada para utilização hospitalar. Para limpeza doméstica, normalmente a gente usa álcool acima de 90%. Né? Existem várias graduações alcoólicas no mercado, 90% de álcool, o restante é sempre água. Tá? Hoje nós utilizamos também o álcool 70% para o combate, né, ao coronavírus, tá? Na limpeza de superfícies. Os álcoois, o álcool etílico também é utilizado nas bebidas alcoólicas, né? A fabricação de bebidas alcoólicas envolve a produção de álcool etílico, tá? E como combustíveis, tá? Normalmente, né, o álcool etílico, o etanol combustível, ele é o álcool que tem é a maior graduação alcoólica, tem 96% de álcool e 4% de água. Muitas vezes ele é adulterado nas bombas, né, o que provoca muitos problemas nos motores a combustão. Tá? Beleza, aqui temos a estrutura espacial, tá, do álcool etílico, o álcool com 2 carbonos, o etanol, ok? Agora, vamos às propriedades físicas dos álcools, tá? Vamos falar de 2 propriedades físicas importantes. A primeira, que nós já sabemos muito bem o que é, né? Pontos de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura em que um composto passa do estado líquido para o estado gasoso na pressão ambiente, né? Na nossa pressão atmosférica, tá? Agora, a gente sabe, só revendo rapidamente, que para um líquido entrar em ebulição, as moléculas desse líquido, elas têm que se afastar um pouquinho. Lembra disso? Então, para isso, as ligações que existem entre essas moléculas têm que ser rompidas. E isso acontece como? Quando você aquece esse líquido e as moléculas começam a vibrar mais intensamente, né, adquirir mais energia, até que elas conseguem se afastar o suficiente para a mudança de estado físico. Tá? Então, isso é importante para a gente entender o seguinte, tá? Vamos trabalhar apenas os álcoois de cadeia normal, ou seja, que não tem ramificações, né? Lembra dos hidrocarbonetos? Você viu hidrocarbonetos de cadeia normal e de cadeia ramificada. Aqui nós vamos nos deter apenas nos álcoois de cadeia normal. Tá? Eu posso dizer que a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, aumenta com o aumento do número de carbonos na cadeia, ou seja, o tamanho das moléculas. Isso é muito importante, porque se você tem moléculas maiores, as ligações entre elas, as interações entre elas vão ser cada vez mais intensas, mais fortes, e vai dar mais trabalho você separar essas moléculas. Né? Então isso exige uma temperatura cada vez maior, certo? Então, aqui, veja, vamos fazer uma comparação interessante, tá? Aqui eu tenho alguns alcanos, lembra? Quando você viu hidrocarbonetos, você viu isso. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, tá? Veja que, de cima para baixo, o número de carbonos, a cadeia está crescendo, o número de carbonos está aumentando, o tamanho da molécula está aumentando. Veja que os pontos de ebulição são cada vez maiores, tá vendo? Veja que até o butano, tá vendo? Os pontos de ebulição são negativos, cara. Até o butano, os hidrocarbonetos são gases. Por quê? Porque a temperatura ambiente, que é 25 graus, né? Veja que o ponto de ebulição é abaixo da temperatura ambiente. Então, na temperatura ambiente, esses caras ainda são gases. Né? Veja que agora, tá vendo? Ó, o pentano já tem um ponto de ebulição positivo 36 graus. Então, a 25 graus, o pentano já é líquido. Tá vendo? Já é líquido e ele entra em ebulição a 36 graus. Tá? Então, é um líquido bastante volátil. Lembra de volátil? Que evapora muito fácil. O ponto de ebulição é muito próximo da temperatura ambiente. Já o hexano já tem um ponto de ebulição maior. 69 graus. Não é um líquido tão volátil assim. Mas reparem que os pontos de ebulição vão crescendo à medida que o tamanho da cadeia vai aumentando. Tá? E você viu, né, que os hidrocarbonetos são derivados do petróleo. Né? E as frações do petróleo são misturas de hidrocarbonetos que você consegue separar por destilação fracionada. Lembra disso? A mesma coisa aconteceria com os álcoois. Tá vendo?
O metanol, o álcool mais simples, ó, tem um ponto de ebulição 64 graus. Já o etanol, que é o álcool etílico, o nosso álcool comercial, ele puro, né? Não é ele misturado com água, tá? Ele puro, o ponto de ebulição é 78 graus. Já o propan, 1 ol, o butan, 1 ol, o pentan, 1 ol, hexan, 1 ol, tá vendo? Crescendo a cadeia, cresce o ponto de ebulição. Eu também poderia, então, né, já que todos os álcoois aqui são líquidos, né, propor uma separação deles por destilação fracionada. Sendo que, no caso, por exemplo, se eu tivesse, vamos imaginar, etanol, propanol, butanol e pentanol, esses 4 álcoois aqui, né, ao submetê-los à destilação fracionada, a separação por aquecimento até a ebulição, por diferença de ponto de ebulição, eu conseguiria separar o etanol logo de cara, que é o que tem menor ponto de ebulição, né? E assim, por exemplo, a gente fabrica, né, bebidas alcoólicas, o processo de fabricação é mais ou menos por aí, tá? Bem, e a outra propriedade física muito importante dos álcools é com relação à solubilidade, ou seja, a capacidade de se dissolver, tá? Reparem, a regra de solubilidade, existe uma regra, tá, que diz o seguinte na química: semelhante dissolve semelhante. Isso tem a ver com o quê? Com o que nós chamamos de polaridade das substâncias. Nós não vamos entrar em detalhes sobre o que significa isso, mas, de uma maneira geral, existem moléculas orgânicas que são apolares, ou seja, que não têm polaridade, e outras que têm polaridade, ou seja, que são polares. A água é um solvente extremamente polar. A gente diz que a água é um solvente polar, ok? Agora, você já reparou uma coisa? Gasolina se mistura com água, se dissolve em água? Né? Não. Veja que se eu misturar gasolina e água, né, você vai ter uma mistura heterogênea com 2 fases. Sendo que a gasolina fica em cima, porque tem densidade menor, é o líquido menos denso, e a água, como é um líquido de maior densidade, tem densidade maior que a densidade da gasolina, é o líquido que fica na fase inferior, ok? Então, óbvio, se a gasolina não se dissolve na água e a água é polar, como base sempre a água, né? Então eu concluo que a gasolina não deve ser polar, então ela é apolar, tá? Agora, veja, se eu misturo água e álcool, veja que agora, ó, eu só tenho uma fase, uma mistura homogênea. Isso significa que o álcool se dissolve na água, né? O álcool é solúvel em água, tá? Então, portanto, posso dizer que o álcool deve ter semelhança com a água, ou seja, também é polar, beleza? E isso me dá uma importante consequência com relação à solubilidade, né? Que é o nosso etanol. O nosso etanol, reparem, ele é um álcool com 2 carbonos, tá? Veja, a gasolina, a gente já sabe que é uma mistura de hidrocarbonetos, lembra disso? Ora, e eu acabei de dizer a você que a gasolina não se dissolve em água, então a gasolina, ela tem molécula, é formada por moléculas apolares, porque a água é polar, ok? Ok. Agora, o álcool tem uma característica interessante, porque ele tem uma parte que é apolar, porque se tem cadeia de carbonos, com certeza é hidrocarboneto, né? Mas aqui não tem só a cadeia de carbonos, tem a hidroxila, então é um álcool. Mas veja que aqui eu tenho 2 características na mesma molécula, tá? Eu tenho uma parte apolar, semelhante a hidrocarboneto, né, cadeia de carbonos, que é solúvel em gasolina, tá? Porque é semelhante à gasolina, porque a gasolina só é cadeia de carbono, então é apolar, ok? Semelhante dissolve semelhante. Porém, tem uma hidroxila, e a hidroxila parece com a água, não parece? Porque a água também não tem OH? Então a hidroxila, o grupo funcional hidroxila é a parte polar da cadeia, tá? E, portanto, solúvel em água. Então, qual é a conclusão que eu tiro? O etanol, ele tem solubilidade tanto em água quanto em gasolina, tá? Ele se dissolve tanto na água quanto na gasolina. Então, ele tem esse duplo caráter, tá? Isso é muito importante, né? Quando, por exemplo, eu quero medir o teor de álcool na gasolina, porque a nossa gasolina que a gente vende na bomba de combustível, ela não é só uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Ela também tem um certo teor de etanol misturado, normalmente cerca de 25%. E temos como medir esse teor exatamente com base nessa questão do etanol ser solúvel tanto em água quanto em gasolina, tá?
E uma coisa interessante de perceber é o seguinte, veja que o butanol, tá vendo? Aqui é um álcool com 4 carbonos. Você acredita que esse cara não se dissolve em água? Sabe por quê, gente? Porque chega um momento que quando a cadeia de carbonos é bastante maior, por exemplo, aqui o etanol tem uma cadeia de carbonos pequena, né? Mas o butanol já tem o dobro de carbono, já tem 4 carbonos. Sabe qual é a consequência disso? A parte apolar é muito grande. Então tem uma solubilidade grande em gasolina, mas a solubilidade em água se reduz muito, a ponto de eu poder dizer que praticamente o butanol não se dissolve em água. Valeu, pessoal! Então, olha, muito obrigado pela aulinha de hoje. Espero que tenha sido elucidativa para vocês. Fiquem em paz e até a próxima.